Bom dia a todas e todos. Saudar aqui a Legis, em nome de Geraldo Júnior, de todos que fazem esse trabalho tão importante de capacitação, de troca de experiência, de apoio aos legisladores do estado de Pernambuco e de outros estados. Como é o caso aqui, eu vi muitos vereadores do Rio Grande do Norte, acho que tem vereador aqui da Paraíba também presente, e é muito importante essa troca de experiência. Saudar aqui a mesa, em nome do primeiro secretário da Assembleia Legislativa, o doutor Francismar Pontes, já foi vereador também, assim como muitos de vocês, hoje é um grande deputado estadual, o prefeito Lula Cabral, o deputado Diogo Moraes, que além disso também trabalha nessa ação, como vocês trabalham em relação à unidade dos vereadores, ele trabalha a união também dos legisladores estaduais, a UNALI, que é muito importante. Parabenizar Diogo, saudar aqui o prefeito Jaime de Glória do Goitá. Saiba que Glória do Goitá continuará contando com as nossas emendas parlamentares e com o nosso trabalho também. A gente sabe que o povo de Glória precisa da nossa atuação e a gente vai estar junto, e desejo muito boa sorte na sua gestão e no seu trabalho. Saudar aqui também a Erineide, saudar o vereador Léo Duar, da União dos Vereadores de Pernambuco, e saudar também aqui o secretário Alberes Lopes, hoje superintendente na Assembleia Legislativa, que de maneira muito parceira abriu o espaço para que nós pudéssemos falar antes, porque ainda vou ter que sair daqui, vou para Triunfo, onde a gente tem uma homenagem ao conselheiro Rodrigo Novaes e também um evento lá no dia de hoje. E depois a minha agenda segue, amanhã estarei em Vicência também, voltando aqui mais para perto da Mata Norte pernambucana. Minha gente, quando eu recebi o convite para poder estar aqui nesse evento da Legis e poder conversar com tantas pessoas que muitas vezes têm muito mais tempo de estrada do que eu tenho na política, tem gente aqui com 6, com 7, com 8, com 9 mandatos de vereador. Eu disse, rapaz, que desafio enorme, eu no primeiro mandato meu de deputado federal, ir lá dar uma palestra para gente que já está nessa labuta e nesse serviço há muito mais tempo do que eu. E eu fiquei pensando o que é que eu poderia trazer para poder contribuir com o trabalho de vocês e contribuir com a forma como vocês fazem política e a forma como a política tem mudado nos últimos anos. E eu resolvi começar por uma informação que eu não sei se todos vocês sabem. Uma pesquisa recente da Universidade de São Paulo apontou que o cidadão brasileiro passa 9 horas por dia na frente de telas. A maior parte disso é celular, mas entra aí também computador, televisão. Isso dá mais da metade do tempo que a pessoa está acordada, ela está na frente de alguma tela. Ou está assistindo a televisão, ou está olhando o celular, ou está trabalhando e mexendo no computador. E é lógico que quando a vida das pessoas muda, a forma como a gente deve fazer política também muda. A política precisa muitas vezes se adaptar a essa nova realidade. E se a política, desde o princípio, sempre foi a arte de juntar, de buscar convergências, de entender o problema do outro e de transformar um monte de problema individual numa questão coletiva, a gente precisa saber como é que a gente encontra o outro, como é que a gente escuta o outro, como a gente fala com o outro nessa nova realidade. E por isso que a gente tem visto cada vez mais a comunicação mudar o seu formato. Não é que a comunicação virou mais importante. Não, a comunicação sempre foi muito importante e sempre foi, talvez, das coisas mais importantes da nossa atividade e principalmente da atividade do legislador. Porque dentro da nossa atribuição, representar é a primeira delas. E você não consegue representar ninguém que você não escuta ou que você não vê. Porque se você não sabe o problema da pessoa, se você não vê a realidade da pessoa, como é que você vai representar aquela pessoa? Então a comunicação sempre foi essencial e ela começa pela escuta. Mas nesse mundo que nós estamos vivendo, onde a maior parte das pessoas estão ali conectadas, a nossa comunicação vai ter que migrar para esse mundo do digital. E isso, a gente vê que quase todo mundo já está caminhando nessa direção.
mas às vezes está perdendo a mão exatamente na questão principal, que a comunicação não começa falando, a comunicação começa ouvindo. Então, muitas vezes a gente vê as pessoas focando muito, não, vou fazer uma rede social bonita, eu vou fazer um monte de vídeo bonito aqui, tudo que eu fizer, quando eu visitar a casa da pessoa, eu vou fazer o vídeo, quando eu levar para fazer um procedimento lá na frente do NIAC com o Francis Maia, eu vou chegar lá, vou fazer um vídeo, quando eu levar o paciente lá na restauração, eu vou para a porta da restauração, dizendo aqui, ó, já estamos mais um dia trazendo 5 pacientes do meu município e tal. E você esquece que a parte mais importante era escutar as pessoas antes mesmo da parte de falar. E aqui eu trago um exemplo muito importante, que é o exemplo da cidade do Recife. Muita gente acha que a grande coisa da comunicação da cidade do Recife é porque João tem uma rede social muito forte, que ele faz dancinha, que ele faz aquilo ali, e aquilo ali é o grande segredo por trás da comunicação da cidade do Recife. E isso não é verdade, porque dançar melhor do que João, muita gente dança. Agora, se comunicar tão bem quanto ele, quanto a Prefeitura do Recife, pouca gente se comunica. E eu vou contar uma história para vocês aqui, que eu acho que ilustra muito isso, que é a capacidade de se comunicar da Prefeitura do Recife e de entender a questão da demanda do cidadão. Logo que João assumiu a Prefeitura, o primeiro desafio que tinha era a vacinação. A gente estava no meio da pandemia da Covid, ia chegar a vacina, todo mundo sabia que iam empurrar a vacina na mão dos municípios, e depois, se não vacinasse, a culpa ia ser do prefeito. Se o prefeito demorasse, se tivesse fila no posto de saúde, tudo que no mundo que acontecesse ia terminar sobrando nas costas do prefeito. João se antecipou e tomou uma decisão que foi o seguinte: aqui na cidade do Recife, todas as pessoas que forem se vacinar, elas vão ter que fazer o cadastro e o agendamento online e vão marcar o dia, a hora e o lugar que elas vão se vacinar. E ele já fez isso, já pensando qual seria o próximo passo dessa questão. Então ele tomou essa decisão, chamou o secretário lá, disse que ia fazer dessa forma, e o secretário disse: rapaz, e como é que eu vou fazer isso? Aí João disse: se eu soubesse, eu fazia. Você está aqui exatamente porque você tem que descobrir como é que você vai fazer, e você está aqui, essa é a sua função e seu trabalho. E eu quero que isso seja num portal, que amanhã esse portal vai ser o canal de comunicação da Prefeitura com o cidadão. Porque a gente não vai ter, na nossa geração, outro momento e outro ponto que a gente vai ter tanto cidadão utilizando o mesmo serviço da Prefeitura como foi a vacinação. Se você for pegar o que a gente exerce enquanto cidadão, votar, nem todo mundo vota, tem uns 20% que não vota. Ir num posto de saúde, tem gente que tem plano de saúde privado. Matricular o filho na escola municipal, tem gente que usa a educação privada. Mas a vacina só ia ter no posto de saúde da Prefeitura e todo mundo ia fazer. E aí ele tomou essa decisão. Desde o primeiro momento, foi feito o agendamento por um único site e por um único aplicativo, que à época era o único aplicativo que o Recife tinha registrado naquelas lojas da Apple e tal, e não dava tempo de registrar outro, que era um aplicativo para conectar o Wi-Fi em praça, por isso que chamava Conecta, o nome do aplicativo. E aí, como não dava tempo de registrar outro, ele disse: vamos transformar o Conecta no site da vacina. E botou lá dentro. Resultado: o Recife tem 1.500.000 habitantes. Mais de 1.600.000 pessoas tomaram vacina no Recife. Porque foi... Tem mais Santa. Eu sei muito bem. Preferia pegar o comprovante de residência do parente, do amigo, para poder tomar vacina no Recife, ao invés de tomar a vacina no seu município. Então o Recife vacinou mais gente do que a população do Recife. E aí o que é que ele fez? Ele criou um canal de comunicação direta com a população e com aqueles serviços, que era o Conecta e o cadastro daquelas pessoas. Porque cada pessoa que tomou a vacina na cidade do Recife colocou ali o seu nome, o seu CPF, a sua idade, o seu número de telefone, o seu e-mail, e a partir disso ele tinha todo um banco de dados que conseguia se comunicar diretamente com o cidadão. Foi isso que possibilitou, por exemplo, o Recife cruzar a base de dados que ele fez da vacina com a base de dados que ele tinha do cadastro único, com a base de dados da Neoenergia, para poder ver que tinha
milhares de pessoas no Recife que eram para estar na tarifa social de energia e não estavam. O que é que o Recife fez? Mandou uma mensagem no WhatsApp para essas pessoas, dizendo como é que elas conseguiam se cadastrar na tarifa social de energia. Foi dessa forma também que o Recife, com a idade das pessoas, consegue, no dia que o cidadão completa 65 anos, enviar para ele a carteira de idoso, para que ele possa já ter a carteira de idoso, sem mesmo pedir a carteira de idoso. E foi também a partir desse portal único que hoje, qualquer questão que tem na cidade do Recife, que o cidadão queira se comunicar com a prefeitura, ele pode entrar no site, no aplicativo do Conecta ou no site do Conecta e dizer ali qual é o seu problema, qual é a sua questão, qual é a sua demanda e conseguir ter essa comunicação. Esse é o grande ponto da comunicação da cidade do Recife, é a comunicação direta com o cidadão, individualizada, de mão dupla, de receber a demanda e de poder dar retorno da demanda e tudo isso fazer com que os serviços aconteçam de maneira muito melhor. Traduzindo isso para a nossa realidade, a realidade do legislador, a realidade do vereador, a realidade do deputado, também é o desafio que nós temos, com a infraestrutura obviamente muito menor, de poder conseguir individualizar a nossa comunicação, individualizar a nossa escuta, de poder individualizar a forma como a gente trata as pessoas e conseguir receber e acolher todas essas demandas. E sem perder a mão também, porque eu comecei aqui falando dessa importância do digital, da metade do tempo que a gente passa, sem perder a mão também do físico, porque a gente sabe que a realidade das pessoas e de muitas pessoas ainda acontece no mundo físico mesmo, e a gente tem que ter essa presença. O povo gosta do olho no olho, gosta de pegar na mão, gosta da visita na casa, gosta de receber o vereador lá para tomar um cafezinho e fazer um pedido também, que ninguém é de ferro, tem que fazer o pedido também para o vereador, que não vai dar cafezinho de graça para ninguém, né? Então, tem que ter essa presença também, e a gente precisa equilibrar esses dois mundos, da presença do virtual com a presença do digital. E a partir daí, encontrar algumas oportunidades também. E aqui eu queria trazer um exemplo do nosso mandato. Eu tive a oportunidade de propor um projeto de lei que eu estou chamando do Meu Número é Meu. Porque o que é que a gente encontrou nesse desafio da Prefeitura do Recife e do nosso mandato também? Que as pessoas que têm a renda mais baixa, as pessoas que estão no cadastro único, essas pessoas mudam de celular muito rápido. Porque não bota crédito, a operadora cancela o celular da pessoa, aí tem que comprar um celular novo. Aí daqui a pouco, se tem um pós-pago também, não paga a conta, cancela a linha e passa para outra pessoa. Então, quem a gente mais precisa encontrar é quem está mais trocando de número de celular o tempo todo. Então, quem aqui já trabalhou, por exemplo, na assistência social, no cadastro do cadastro único, você precisa de 6 meses, de ano em ano, atualizar aquele cadastro. Quando você liga para o celular, já é outra pessoa que atende. Porque a pessoa que está ali no cadastro único não consegue passar 6 meses, um ano com a mesma linha. Então eu propus um projeto de lei que a gente consiga garantir que as pessoas mais pobres tenham condições diferenciadas de manter o seu número, de manter a sua linha ativa, para que a gente possa ter esse ponto de contato presente em todo momento com as pessoas e a partir disso conseguir melhorar a comunicação e melhorando a comunicação, melhorar os serviços públicos de maneira geral. Então, esse era o recado principal que a gente queria trazer no dia de hoje. Desejar que vocês tenham um grande encontro, um grande evento e que a gente possa, a partir do trabalho de cada um de nós, a gente possa fazer um resgate, que é muito importante, da política. Porque a gente vive tempos onde, com toda essa polarização, com toda essa forma raivosa, agressiva de se fazer política, as pessoas acabaram se distanciando da política, dizendo que política não era lugar para elas, porque ela não gostava de confusão, ela não gostava de falar e não resolver, não gostava de coisa errada, e criou-se uma imagem muito ruim da política. E é muito ruim quando a política fica com a imagem ruim, porque quem é bom não quer participar mais. A pessoa que quer fazer a coisa certa, quer fazer a coisa séria, tira o corpo. A juventude que tem vontade de desejo de mudança, diz, rapaz, não vou me meter nisso não. E a gente acaba afastando todo mundo que tem boa vontade, que tem boas intenções, e acaba restando na política exatamente as pessoas que não querem fazer da política um bom instrumento, uma boa ação, uma boa atitude. E esse resgate da importância da política, ele passa principalmente pelo trabalho de vocês, dos vereadores, das câmaras de vereadores, da proximidade,
da garantia de que a política melhore a vida das pessoas e a gente consiga, assim, construir uma cidade melhor, um estado melhor e um país melhor. E eu vou estar junto com vocês nessa missão. Contem comigo. Uma boa tarde para todas e todos. Um grande abraço e que Deus abençoe sempre.